Nós iremos entender os fatores sociais que possibilitaram que a arquitetura moderna no Brasil. Quer dizer, o mundo estava vivendo toda uma tendência totalmente inovadora nas questões de arquitetura. O pensamento fundamentado nos grandes arquitetos que a gente fez uma pequena revisão na última aula. Walter Gropius, Van der Rohe, Le Corbusier e Frank Lloyd. Esses arquitetos, frente a um novo cenário de desenvolvimento técnico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de materiais, uma nova necessidade da população, fez com que esses arquitetos projetassem algo inovador. Porque as formas da arquitetura moderna, como eu gosto de falar, se a gente voltar no passado, você não consegue achar nada que se assemelhe às formas da arquitetura moderna. Porque, de fato, ela traz um desenho totalmente o quê? Inovador. É o que o Gregory fala, né? Ele fala assim pra gente, que o arquiteto moderno, os arquitetos modernistas da primeira metade do século XX, ele, de fato, conseguiu ler a sociedade e projetar para aquela sociedade. Não ficou buscando inspiração no passado. Não é assim quando a gente observa o desenho da arquitetura moderna? Tem frontão, tem cornija, tem inspiração de gótico? Não tem nada disso. É algo totalmente original para aquele período da primeira metade do século XX. E aí, qual é o objetivo da nossa disciplina? É entender como esse pensamento que estava vigente no mundo sobre a arquitetura moderna, sobre essa nova forma de projetar, chegou no Brasil. Porque, lembra que a gente estudou, falou assim, ó, que existia um negócio chamado estilo internacional, não existia? E que o estilo internacional, a função dele, a proposta era o quê? Era uma arquitetura que não se fechava num determinado território. Essa arquitetura deveria tomar todos os territórios de uma forma internacional, ou seja, chegar aos diversos países habitáveis, não é assim? Então, essa arquitetura fundamentada por pensamento tecnológico, industrial, que prezava por uma arquitetura que chegasse a todos, pautada no estilo internacional, ela chegou ao Brasil? Chegou sim. Mas como foi? Foi de uma forma e um contexto bem simplesmente diferente do que a gente viu acontecendo lá nos grandes centros que surgiram essa arquitetura. E aí, para estudar esse movimento, vocês vão ler posteriormente a minha explicação, eu tenho certeza que todos irão ler o texto do Ives sobre a arquitetura contemporânea. Vocês vão ler o texto das condições históricas, onde o tópico 1, que é o que a gente vai discutir hoje, vai falar sobre as condições econômicas e as condições sociais que permitiram que essa arquitetura chegasse aqui ao Brasil. E para começar a falar sobre isso, o Ives fala para a gente o seguinte: existe uma relação direta entre economia e crescimento das cidades. Vocês concordam com ele? Sim. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a economia implica diretamente no desenho, no crescimento das cidades? Quem vai explicar para a gente? Mesmo sem ler, porque isso mesmo sem ler dá para ser explicado. E aí? Melhores condições, o que mais? Tiago. Quem? Atrás. Tiago? Não. Arthur. Tem ideia, né? Gente, aqui, ó. O Ives, vamos participar da aula? Você é bem, eu acho que a aula fica bem mais legal. O Ives fala que a economia está diretamente vinculada ao crescimento da cidade. E aí eu perguntei a vocês concordam? Vocês falaram que sim. E eu perguntei por quê? Expliquem para mim então por que a economia está diretamente vinculada
acho que essa coisa, assim, essa frase dela se aplica nessa questão da economia. Quando a cidade cresce, quando a economia cresce, historicamente, a cidade vai crescer exatamente por isso. Vira um centro de atenção, para morar, as pessoas precisam morar, e precisa de edifícios públicos, muitas coisas. Essa lógica mesmo, muda as necessidades. Quando ele coloca assim pra gente, ó, a economia está diretamente vinculada ao crescimento da cidade, vamos pegar dois modelos, ó. Quando não existia essa dinâmica industrial, as pessoas viviam aonde? No espaço rural. Perfeito. Quando as pessoas viviam no espaço rural, eram verdadeiras não, grandes fazendas com uma sede, né? Com algumas casas dos trabalhadores lá, ou até mesmo dos escravos antes da Lei Áurea, e tinha o quê? Uma atividade econômica ali que depois seria exportada, certo? Mas o núcleo de habitação se fechava em uma propriedade privada. Existia um intercâmbio entre essas propriedades? Sim, poderia ter uma festona, um ia na casa do outro, aquela confusão, mas dentro dessas próprias fazendonas, geralmente tinha o quê? Tinha uma igreja, dentro dessas fazendonas tinha uma bela de uma casa para a família lá do barão, do café, sei lá do que for. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Numa economia agrícola, as cidades são muito limitadas. Quando que a cidade de fato começa a surgir? Quando existe um negócio chamado de forma mais intensa, que é a atividade comercial. Desde o passado, ó, quando tinha aquele negócio do feudalismo, lembra? Quando tinha aquele do feudalismo, e aí as pessoas não podiam comercializar, e aí depois começou a renascer o comércio, e o comércio puxou o renascimento urbano, lembrar aí? Uma coisa está diretamente vinculada à outra. Aí o livro fala assim, ó, onde tem atividade econômica intensa, onde é desenvolvido um comércio, consequentemente nós temos o quê? Um crescimento da cidade. Por quê? A aglomeração de pessoas no espaço urbano faz o que você falou, Charles falou no sentido dele. Muita gente começa a demandar um novo desenho do espaço. E, consequentemente, quem muda esse próprio espaço? O homem começa a construir mais e organizar aquele espaço de acordo com essa nova necessidade. E no Brasil, como que essa atividade econômica vai incentivar o crescimento das atividades, o crescimento da cidade? É a partir daqui, ó, da Revolução Industrial no Brasil. A Revolução Industrial, ela acontece lá na Inglaterra no século XVIII, certo? Ela chega no Brasil, de fato, no século XX, 1930, século XX. Ela chega aqui, mas de uma forma diferente. Já existia, por exemplo, indústrias de beneficiamento de algodão, mas aqui Getúlio Vargas, em 1930, ele propõe um rearranjo do modelo econômico brasileiro. Ele quer tirar o Brasil do status de economia agrícola para injetar a economia industrial. E aí, olha o que a gente tinha falado antes. Se eu mudo a atividade, se eu deixo de ter uma atividade agrícola e passo a ter uma atividade mais intensa industrial, o que a cidade faz? Cresce. E essa cidade crescendo, nós vamos ter um processo de urbanização intensificado. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender quando falarmos da introdução da arquitetura moderna no Brasil é entender a dinâmica e a transformação da atividade econômica nesse país. Uma atividade econômica que era basicamente agrícola começa a ser transformada em uma base industrial. Essa atividade industrial, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as pessoas migrem do
Não foi assim que a gente viu na história, ao longo da história sobre a Revolução Industrial? O grande boom do capitalismo, o que é? É a atividade econômica da Revolução Industrial.